fim de ciclo para Neymar na seleção brasileira. Como é que vocês enxergam esse fim e a atuação do Neymar nessa Copa do Mundo? Claro, Lud. Só para a gente aumentar um pouco esse debate, o João trouxe de camisas 10, o Bruno falou um pouco também de meias. Vou pedir licença aqui, tirar a Lud e o João rapidinho de tela para a gente mostrar as estatísticas desse jogo, porque o Brasil terminou com bem menos posse de bola do que a Noruega. Chega a ser um pouco... É chocante, porque é isso que a gente estava falando, da Noruega ser uma seleção de segunda prateleira. Olha aqui, Noruega, 66% de posse contra 34%, Michel. Cris, isso é como eu falei antes. Eu acho que o Ancelotti, ele fala na coletiva sobre o porquê de ter jogado dessa forma, mas eu acho que nesse momento entra o olho do treinador, aonde ele, com certeza, ele viu que era muito superior a posse de bola da Noruega e em alguns momentos eu acho que o Brasil, se a gente reparar durante a partida, quando chegou quando fez uma marcação mais agressiva, foi lá, marcou e teve oportunidade, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu não concordo muito com o Ancelotti, porque a gente vendo os números mostram o porquê o Brasil hoje está eliminado da Copa do Mundo. Então, eu acho que tem momentos, sim, que você pode mudar a sua forma de agredir o adversário e não deixar se tornar um jogo passivo como foi. Volto a repetir, desculpa ser repetitivo aqui, mas foi algo que me surpreendeu muito, sabe? Tipo, você vê jogadores da Noruega andando em campo com a posse de bola, passeando, e você não mandar um atleta seu agredir um pouquinho mais aquele jogador para tentar ter a posse e sair no contra-ataque. O Brasil tem jogadores com muita qualidade, como Vinícius Júnior. O exemplo é quando o Endrick entra, ele tem uma oportunidade. Então, assim, é isso que prova os números, né? Eu acho que... não gostei muito do discurso do Ancelotti na coletiva, já deu para ver. Né? Deu para perceber, Michel, mas entrando um pouco nisso que você está falando e juntando com o que a Lud e o João trouxeram, faltou então um meio-campo, um maestro no Brasil? Esse maestro seria o Neymar? Não dava para ser o Neymar? O que você acha? Olha, Lud, se você tem o Neymar de alguns anos atrás, sim. A gente já não tem mais aquele Neymar que a gente conheceu lá no começo, em 2010, aí a gente vai jogar até aí meados de 2020, enfim. Mas eu acho que a prova o Odegaard é uma prova disso. Eu acho que é um jogador clássico, é um meio-campista, é um jogador que, como eu falei, é o maestro da equipe, é ele que tem a batuta. Então, quando você tem um jogador dessa qualidade, você tem que usar, você tem que se adaptar taticamente para poder usar esse jogador. O Brasil hoje não tem esse jogador. A gente está vendo aqui só rapidamente a precisão do passe do Odegaard. Seria o Neymar, mas com os problemas físicos que ele teve pré-Copa e durante a Copa, o impediu de jogar. Então, assim, hoje o Brasil, fora o Neymar, não tem um jogador com essa característica que, por exemplo, o Odegaard tem. A gente está vendo aqui também o Haaland, finalizações no alvo e total, 75% de finalizações no alvo, uma precisão de mais de 90% de passe. O Haaland não é só bola na rede, o Haaland ele tem uma presença muito importante para ganhar duelos, para, enfim, outras questões táticas da Noruega. E é outro perfil que a gente também não tem na seleção brasileira, né? Que é aquele perfil de camisa 9, artilheiro, fazedor de gol. Então, a gente não temos. Centroavante raiz, né? Raiz. A gente viu na estreia o Igor Thiago, que acabou não indo tão bem. Eu acho que é um pouco desse perfil, um estilo Haaland, mas, desculpa, mas nem compara. E aí depois vem Matheus Cunha jogando como um falso 9, até fez bem, marcou alguns gols, mas um jogador do perfil Haaland que precisa de uma oportunidade, a gente não tem. Tivemos lá atrás, tive a oportunidade de jogar com o Luiz Fabiano, o Ronaldo, para mim um dos maiores 9 de todos os tempos, mas hoje a gente nem nessa função, nem dentro da seleção brasileira, o que a gente tinha durante essa Copa no Mundo, a gente também não tinha um jogador com esse perfil. Fez falta, vem fazendo falta, né? A gente sentiu nas últimas Copas também. Eu queria rapidinho, Michel, só voltar para os Estados Unidos, porque tem mais gente para entrar nessa roda de conversa, não é, Lud? Está com o Edu já aí, devolvo a bola para vocês, então.
Isso, Cris. Troquei de parceiro aqui. Agora vem Edu Panzi, comentarista da Rádio Itatiaia. Mas quem acompanha aqui a programação da CNN Brasil sabe que o Edu também participa conosco do CNN Prime Time. Edu, não tem como a gente não falar do trabalho de Carlo Ancelotti. Um ciclo curto, um bom ano à frente da seleção, com a Copa já aí batendo na porta. A gente sabia que se Ancelotti encontrasse um time para jogar essa Copa do Mundo, seria durante a própria Copa do Mundo, né? Ele não tinha um ciclo muito conturbado, testes sendo feitos ali com a Copa batendo ali a porta. Como é que você avalia o trabalho do Ancelotti, mas falando em específico desse jogo? Você concorda com a entrada do Neymar, entrada do Endrick? Ô Ludi, eu acho que o ciclo do Ancelotti curto é bom. O trabalho do Ancelotti no segundo tempo hoje, para mim, foi muito ruim. A escolha pelo Martinelli entendo como absolutamente normal, até porque a seleção brasileira não fez um primeiro tempo ruim. O Brasil produziu no primeiro tempo o suficiente para ir para o intervalo vencendo por 1 ou 2 gols. O Brasil perdeu o pênalti, transformou o Nilan, goleiro da Noruega, no principal jogador em campo na primeira etapa. E aí é que eu quero chegar. Eu tenho lido, escutado, o Brasil não pode ter essa posse de bola. Claro que não pode, o Brasil precisa ser protagonista. Nós nos acostumamos a enxergar uma seleção brasileira com protagonismo, e protagonismo também é sinônimo de posse de bola. Só que com menos posse, menos de 40% de posse de bola no primeiro tempo, nós produzimos muito mais que a Noruega. Nós incomodamos a Noruega. O ter posse de bola é muito relativo. Você pode vencer um jogo com menos posse de bola. E o Brasil, por pouco, não vence o primeiro tempo com uma boa margem, com menos posse de bola. O problema é você não ter a posse e não incomodar o adversário. E aí você se acovarda. Foi o que aconteceu com a seleção brasileira na segunda etapa, ao meu ver. Principalmente depois da entrada do Neymar. Porque quando entra o Endrick, ele perde um gol logo de cara. Aliás, precisamos falar dos gols perdidos também, né? A gente está jogando uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo não perdoa tantos gols perdidos. Mas, voltando a falar do Endrick... Ainda mais aquele na cara a cara. Pênalti, cara a cara, os outros criados e perdidos na primeira etapa. Mas quando o Ancelotti opta por colocar o Endrick, ele põe um cara que vai incomodar a zaga adversária, não vai dar liberdade para zagueiro avançar para a linha do meio de campo. Mas em seguida ele coloca o Neymar. E vai muito além de apenas essa discussão de Neymar ser convocado, Neymar não ser convocado, o Neymar está entregando ou não. É que ele tira o Endrick e tira o Vini Júnior de perto do gol. A partir do momento que o Neymar entra em campo, o Ancelotti aniquila o sistema ofensivo brasileiro e traz um conforto muito grande para a Noruega transformar essa posse de bola em chances. E aí, como disse o Michel agora há pouco, o Haaland, ele não precisa de 2, 3 chances. O Haaland, se você joga uma geladeira para ele dentro da área, ele transforma a geladeira em gol. E ele conseguiu fazer um gol, o primeiro gol, característica dele, de antecipar o zagueiro, e depois um segundo gol com extrema liberdade na cabeça da área da seleção brasileira. E também concordo com o Michel. Nós não temos um Haaland com a camisa da seleção brasileira. Nós já tivemos vários. Romário, Ronaldo, aliás, muito mais jogadores do que o Haaland, ao meu ver. Esses caras precisavam de uma chance. Hoje, os atacantes que nós temos precisam de 1, 2, 3. E aí, o que o Brasil criou hoje acabou deixando escapar e a vitória ficou pelo caminho. Estão mais uma vez eliminados por uma seleção mediana europeia. Mas a gente precisa entender de uma vez por todas, Lud, que o futebol que nós estamos entregando há mais de uma década é mediano. É mais mediano do que a das seleções que estão nos eliminando nas últimas Copas. O problema está mais no Brasil do que nas outras seleções. Enquanto a gente não entender isso, nós não vamos melhorar. Você só começa a corrigir um problema a partir do momento que você aceita que você tem um problema. A gente fica falando, a Bélgica isso, a Croácia aquilo, a Holanda aquilo lá, a Noruega. Não, problema. Tem uma coisa em comum. Brasil. O Brasil estava presente em todas as eliminações com o futebol mediano. O Brasil vai continuar sendo gigante, mas o futebol que a gente está entregando é mediano. Precisa avançar à medida Precisa. E aí o avanço, Lud, precisa ser com uma continuidade do trabalho de um treinador. Você não pode fazer um ciclo de Copa do Mundo com 4 técnicos, com presidentes de confederação. O erro está todo extra-campo e o reflexo ele vai nitidamente dentro de campo. Então, deem ao Ancelotti os 4 anos, deem a ele a liberdade para encerrar histórias com a camisa da seleção brasileira, e são algumas histórias, para que a gente consiga vislumbrar algo melhor em 2030. A gente tem boas peças, a gente tem um grande treinador, mas vamos aceitar que nós temos um problema.
e que nós precisamos corrigir esse problema. E olhar para ele com muita atenção. Obrigada, Edu, pela sua participação. A gente está falando de Copa do Mundo, mas para nós a Copa não está do jeito que a gente queria, né? Acabou, gente. Acabou o sonho do hexacampeonato. Exatamente. O Brasil teve o seu fim de linha, foi eliminado. A seleção brasileira acabou saindo bem antes até do que a gente esperava, né? Claro que também não é uma grande surpresa, com um ciclo cheio de problemas. E o time que chegou ao Mundial com uma baixa expectativa, inclusive, né? O Brasil teve a chance de abrir o placar, mas o Bruno Guimarães perdeu um pênalti praticamente feito, né? No primeiro tempo. Já na segunda metade, nas duas chances que teve, o artilheiro Haaland marcou. O primeiro de cabeça e o segundo de fora da área. Com os 2 gols, Haaland chegou a 7 e divide a artilharia do Mundial com Messi e com Mbappé. Neymar de pênalti ainda diminuiu no finalzinho. Essa foi a 6ª eliminação seguida do Brasil para uma seleção da Europa. França em 2006, Holanda em 2010, Alemanha em 2014 com 7-1, Bélgica em 2018, Croácia em 2022 e agora mais uma entrando na lista, a Noruega. Inclusive eles seguem na Copa e vão enfrentar a Inglaterra nas quartas de final. O técnico Carlo Ancelotti lamentou a eliminação, disse que o Brasil merecia vencer a partida e mirou o início de um novo ciclo. Vamos ouvir. Eu acho que também no jogo de hoje se podia merecer ganhar o jogo. E quando passa um momento assim, tu tem que pensar que uma derrota é o início de uma nova aventura, de uma nova temporada. Temos que seguir trabalhando, melhorando. Encontrar novas ideias. Eu creio que não é a fim, é um princípio de um novo ciclo, esta derrota. O futebol é assim, o deporte é assim. A vezes tu tens que manejar a tristeza de uma derrota. Estou bastante acostumbrado a isso. Vamos a manejar esta derrota com o novo impulso no trabalho e na avaliação dos jogadores. Jairo, quem disse que a gente não foi hexa, né? 6 vezes derrotados por seleções europeias. Exatamente, né? Conseguimos aí esse número impressionante, né? Maravilhoso, legal, que bom. Jairo, derrota para a Noruega escancarou vários problemas. A gente pode enumerar, né? Problemas dentro de campo, mas também problemas que começaram lá atrás, que vão além das 4 linhas. Exatamente, né? O nosso repórter Bruno Rodrigues explica, segundo as mudanças do comando técnico, na CBF, como tudo isso afetou a nossa seleção. Vamos ouvir. Fim de ciclo para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. E um fim de caminhada que não surpreende. O Brasil teve um ciclo de Copa muito problemático, muito acidentado. Foram 4 treinadores. E o técnico que assumiu a seleção para a Copa do Mundo, que foi Carlo Ancelotti, está trabalhando no comando há pouco mais de um ano. Também teve troca de presidente da CBF por acusação de corrupção. Não há equipe, não há seleção que sobreviva a tantos problemas no intervalo de 4 anos. É preciso discutir também a geração. O Brasil foi para mais uma Copa do Mundo com laterais questionados, algo que não condiz com a própria história da seleção brasileira. Casemiro, outro questionado, também jogou sua última Copa do Mundo. Deveria ter sido chamado, o futebol de alto nível tem passado por cima do camisa 5 brasileiro, que já não reúne mais condições de atuar na elite. Por isso, inclusive, está vindo para o futebol dos Estados Unidos, uma aposentadoria muito bem remunerada. De certeza, para o início do próximo ciclo, o Brasil tem justamente o seu técnico, Carlo Ancelotti, que tem contrato até a próxima Copa do Mundo e vai poder, enfim, iniciar de fato um trabalho. Vai ter 4 anos pela frente para observar jogadores, para testar atletas e para formar uma equipe, algo que o Brasil não teve de 2022 para cá. Fizemos uma estatística de um ano dos jogadores rivais e também de nosso, o melhor na seleção era Rafinha, obviamente que estava naquele momento no campo, o melhor a tirar o pênalti é Neymar, depois Igor Thiago, depois Rafinha, e depois Rafinha era Bruno Guimarães. E depois Bruno Guimarães era Martinelli. Escolhemos Bruno Guimarães porque pensávamos que era o melhor no campo. De Miami, Bruno Rodrigues. Jairo, eu acho que essa análise do Bruno é completamente compreensível. Eu acho que
tem muitos pontos assertivos aí, mas a gente também não pode deixar de lado a teimosia do Ancelotti com alguns jogadores, né? Ele morreu abraçado ali com Casemiro, Marquinhos, Danilo, Neymar, Alisson, enfim, foi teimoso em vários momentos. A passividade do Brasil ontem, ao longo do primeiro tempo e do segundo tempo, naquela confusão que nasceu, depois do primeiro gol da Noruega, esquece. Aí virou uma bagunça. Mas assim, o Brasil muito passivo. Muito. O Brasil não queria ficar com a bola. Muito frágil o meio-campo brasileiro, dando muito espaço, muito lento. Não, sem condições. O Brasil não quis ter posse de bola em todo o jogo. E vários dos problemas que nós observamos na seleção brasileira, no jogo contra o Japão especificamente, persistiram. Detalhe, a gente teve praticamente uma semana de intervalo entre os dois jogos, vários treinamentos e haveria um período para correção. Eu acho que não dá para passar a mão na cabeça do Carlo Ancelotti, que fez escolhas ruins e deveria ter corrigido esses defeitos, né? Por isso que eu tenho até uma análise que eu quero trazer para você aqui no Novo Dia, que é o seguinte: o Brasil teve uma campanha medíocre, tá? E a palavra se encaixa com o significado, inclusive, do que está no dicionário, tá? Vamos lá, medíocre é algo mediano. De 6 fases possíveis, a seleção brasileira chegou na terceira. De 5 jogos, venceu 3, empatou 1, perdeu 1. Desde 1990, o Brasil não caía tão cedo. Há 36 anos, nós fomos eliminados pela Argentina. Aí, nesse intervalo, tivemos melhoras, né? A seleção foi pentacampeã em 2002, isso há 24 anos. Teremos, portanto, até a próxima Copa, o maior jejum sem Mundial desde que nós ganhamos o primeiro título, hein? Isso não aconteceu nem no intervalo entre 1970 e 94. E tem mais. Depois de 2002, o Brasil não sabe o que é vencer de uma seleção europeia em mata-mata e, como a gente já destacou, perdeu de seleções europeias de lá para cá e foi eliminado de seleções europeias de lá para cá. Nessa Copa, a seleção brasileira sofreu com erros que custaram o Hexa. O ciclo foi ruim, cheio de troca de técnicos. O Ancelotti teve um rendimento muito abaixo do que comparado à sua própria história nas ligas europeias. Houve uma pressão para a convocação do Neymar, que mais uma vez não mostrou o seu potencial em Copas. Pior, ele ainda provocou o goleiro adversário a bater um pênalti que não serviu de muita coisa. E aí, na prática, só serviu para fechar o caixão da seleção brasileira. E por falar em pênalti, também descobrimos, como o Ancelotti falou, do pior jeito, inclusive, que o Bruno Guimarães era uma das últimas preferências para bater uma penalidade. Os outros 3 primeiros, por exemplo, da lista, sequer estavam em campo. O Bruno desperdiçou um gol fundamental ao Brasil ao bater muito mal. Foi um dia na prática que nada funcionou. O Martinelli não conseguiu marcar. O tão aclamado Endrick jogou e perdeu um gol feito. Gabriel Magalhães não conseguiu marcar o Haaland. Fato é que as vitórias anteriores contra o Haiti e a Escócia, principalmente, serviram para mascarar os defeitos do elenco, que nunca empolgou. Esteve recheado de atuações ruins dos jogadores dos principais times do mundo, tá? E também, claro, sofreu com muitas lesões. Agora, veremos uma outra seleção ser campeã por mérito puro, né? Gente, não tem nada mais medíocre para uma nação pentacampeã ter que acompanhar a comemoração do outro sem, ao menos, ter tido a capacidade de disputar a propriedade, né, da festa, a possibilidade de ser o dono do Hexa. Acho que você falou tudo, Jair. A gente vai se empolgando com o passar da Copa, uma Copa que envolveu muita gente, com histórias bacanas de seleções que foram surgindo aí para o olhar mundial, digamos, Cabo Verde. E aí a gente foi se empolgando com a seleção brasileira, como os bons brasileiros que somos, a gente foi acreditando, né? Mas agora a gente cai na realidade. Era uma seleção muito fraca, com escolhas muito duvidosas, com ciclos que deveriam ter sido interrompidos e não foram, com teimosia de Ancelotti. Enfim, é uma soma de fatores. Agora, apontar somente um culpado é muito fácil depois de uma derrota. Eu acredito que, a partir de agora, a gente precisa realmente interromper algumas situações que estão se repetindo em Copas, edições de Copas anteriores, e começar tudo do zero. Vamos lá, a partir de agora, vamos formar uma seleção para projetar para 2030, né? Vamos tirar aqueles medalhões que já não funcionam mais e começar do zero mesmo, que nem a gente vê seleções super jovens, como da França,
A seleção da Alemanha que acabou caindo, mas foi assim quando conquistou o título aqui no Brasil. Enfim, acho que é mais ou menos nesse caminho. De fato, a gente precisa levar mais a sério. A gente está falando de uma seleção com uma camisa pesadíssima. A gente não pode perder para a Noruega. A Noruega tem Haaland, tem o Haaland mais um jogador. A gente está falando da Noruega. Foi isso o tempo que a gente assustava várias seleções, que o pessoal tinha medo da seleção brasileira. Hoje ninguém mais tem medo. A gente não é referência nem na América do Sul hoje. E sabíamos disso, né? Esse é o pior, né? Admitimos isso, inclusive, antes do ciclo, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo da seleção do Marrocos, tá? Porque o pessoal acha que a seleção marroquina surgiu simplesmente do nada, né? Estava no grupo do Brasil, avançou em segundo e continuou na Copa. A gente está fora, né? Vamos lembrar que todo o trabalho da seleção marroquina começou em 2009, quando eles resolveram arrumar a casa, procurar jogadores de origem marroquina que estavam em outros países, aprendendo das outras escolas do futebol, chamando esses jogadores para a seleção. O resultado a gente viu principalmente na Copa passada, quando eles avançaram bem e ainda continuam avançando nesta. É um exemplo de que, para quem não tinha nada, era possível organizar a casa. O Brasil tem muito. Então, é muito mais fácil. Exato. E só um adendo à sua colocação com relação à seleção marroquina, eles foram campeões sub-20. Parte desse elenco que a gente vê hoje, 2 Copas depois, foi campeão sub-20. Então, assim, é um ciclo que foi sendo construído com o passar do tempo. A gente está falando do Neymar na seleção brasileira, nossa principal referência há 10 anos de uma seleção. O Neymar não joga há 2 anos, pelo menos. E ele ainda estava nessa Copa. Paquetá, Alisson, daria para fazer diferente. Daria. Muito. Que a partir de agora a gente faça, né? Afinal de contas, o Ancelotti fica até 2030, renovou o contrato. Pois é, né? Terá agora tempo de sobra para mexer na seleção e para lidar com esse trabalho de base, da escolha dos futuros jogadores. Haverá outras competições, outros jogos, outros amistosos, né? Veremos o que vai acontecer. Jairo, um dos lances cruciais nessa derrota foi justamente o pênalti perdido por Bruno Guimarães, ainda no primeiro tempo. Vamos falar sobre isso, né? Porque o aproveitamento no ciclo mostra que as cobranças de pênalti foram um problema para a seleção brasileira desde a eliminação para a Croácia, não é de agora, tá? Desde a Copa do Catar em 2022, a gente tem aqui os dados, o Brasil cobrou 19 pênaltis, sendo 15 em tempo normal e 4 em disputa, com 12 convertidos e 7 perdidos. É um aproveitamento de 63%. Entre os desperdiçados, foram 4 defesas do goleiro, 2 para fora e 1 na trave. Além do Bruno Guimarães, perderam, vamos lá, Neymar, o Paquetá por 2 vezes, Vini Júnior, Militão e o Douglas Luiz, que estão nesta lista daqueles que desperdiçaram cobranças para o Brasil.